Fala pessoal, vamos falar de Santos e Curitiba que se enfrentam nesta segunda-feira, 8 horas da noite na Vila Belmiro. Teremos transmissão aqui no canal a partir das 7 horas da noite, então já faço o convite para que a gente possa torcer juntos pelo Peixe e vamos falar da provável escalação, jogadores relacionados e também trazer o panorama da classificação do Campeonato Brasileiro da Série B e já peço para você nos comentários deixar o seu palpite para Santos e Coxa, tá certo? Vamos começar aqui inicialmente, né, entendendo a situação de momento da classificação para mostrar mais uma vez a importância do Santos, né, de conquistar aí 3 pontos. O Santos segue na liderança com 29 pontos, o Vila Nova 28 pontos, né? Lembrando que o Santos empatou com o Vila na última rodada. O América empatou também, então foi importante para não ultrapassar a equipe santista. E temos o Novo Horizontino na quarta colocação com 26 pontos. E aí, a equipe do Coritiba na 13ª colocação, né? Começou a rodada na 10ª colocação, mas conforme os times foram atuando, o Coxa perdeu 3 posições. Então é um time, né, que vem fazendo uma campanha bem irregular nos últimos jogos, como vocês podem perceber, foram 2 derrotas, 2 empates e mais uma derrota, né? Então não venceu nos últimos 5 jogos, por exemplo, e pega um Santos que vem, né, conseguindo aí pontuar de uma forma que permaneça na liderança da competição. Lembrando que estamos próximos aí de encerrar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Então o Santos tem a partida contra o Curitiba, depois viaja para enfrentar o CRB e encerra o primeiro turno contra o Sport na Vila Belmiro, né? Sport que eu acredito que até o final né, dessa temporada vai seguir ali brigando para ter uma vaga à Série A, perdão, do Campeonato Brasileiro, tá? Então, esse é o panorama, né? Estamos na reta final do primeiro turno, então é importante que o Santos continue vencendo, quem sabe conseguindo alguma gordurinha aí nos próximos jogos, contando também, né, com as outras equipes não pontuando. E para esse jogo, temos algumas novidades em relação aos relacionados, jogadores que foram relacionados na última partida, que não vão ser relacionados para segunda-feira, e quem estava de fora, que aparece como novidade. Então vamos à lista dos relacionados do Santos. No gol, nós temos Gabriel Brazão e Diógenes. Na zaga, Alex, Basso, Gil e Jair como opções. Nas laterais, JP Sherman, Rodrigo Ferreira de volta, Souza e Gonzalo Escobar. Rainer, que foi opção e até jogou contra o Vila Nova, sequer relacionado. Volantes, Rincon, João Schmidt, Sandri e Pituca. Meio campo, Patrick, Serginho, Miguelito e Juliano. Juliano está de volta e Patrick, pelo segundo jogo consecutivo, voltando a ser relacionado pelo técnico Fábio Carille. O Santos, né, que deseja negociar o Patrick, mas até agora a gente ainda não tem informações de uma proposta oficial pelo Patrick. Então segue sendo relacionado, pelo menos, né, do último jogo para cá, pelo treinador santista. E no ataque, Pedrinho, Otero, Bigode, Furt e Guilherme. Então, só para a gente recapitular aqui, né? O Rainer, sequer relacionado. Patati também, mais um jogo onde ele também não aparece como opção. Ian e Matheus Xavier, 2 jogadores do Sub-20 que em um determinado momento apareceram entre os relacionados, pelo segundo jogo consecutivo também não foram relacionados pelo técnico santista, tá? E aí, dito isso, nós temos um provável Santos para essa partida contra o Coxa. Gabriel Brazão, JP Sherman deve ser mantido entre os titulares, né, principalmente com essa lesão do Aderlan, que só retorna na próxima temporada. Gil, Jair e Escobar. João Schmidt, Diego Pituca, Serginho ou Juliano. Vamos entender aí, né, quanto tempo o Juliano aguenta atuar. Então, acho bem difícil, inclusive, que o Juliano comece entre os titulares. Acho que a tendência é que comece mesmo o Serginho e no segundo tempo o Juliano apareça no time santista. E no ataque, Otero, Guilherme e Furt. Esse o provável Santos para enfrentar o Coxa.
Coxa que não terá Leandro Damião, né? Damião que rescindiu o contrato com a equipe paranaense e não jogará contra o Santos nesta segunda-feira. Curitiba, inclusive, né? Só para a gente passar aqui alguns números, como a gente falou, não venceu nos últimos 5 jogos, por exemplo, e é um time que marcou 15 gols, sofreu 13, então é um ataque que, de uma certa forma, até é equilibrado com a defesa, né? Não tem uma distância muito grande. Então é um time que faz ali os gols, mas também acaba sofrendo. E é um time que vai precisar do resultado, né? Precisa ali vencer o Santos, precisa de um empate. Então, qual que vai ser a postura da equipe do Coxa diante do Santos? Quando a gente fala dessa postura da equipe do Curitiba, é bom a gente pontuar também que o Santos, jogando em casa como mandante, tem um retrospecto bem positivo. É um Santos que tem uma postura um pouco mais confortável do que quando joga como visitante, por exemplo. Então, a tendência, o que o torcedor santista espera, é um Santos que tenha mais posse de bola, um Santos que finalize, que vá para cima da equipe do Coxa desde os primeiros minutos, como fez nos últimos jogos, atuando na Vila Belmiro ao lado do seu torcedor. E aí, um provável time do Coxa deve contar com Pedro Morisco, Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo ou Benevenuto, Rodrigo Gelado, Morelli, Sebastião Gomes, Vini Paulista, Matheus Friso, Robson, bom jogador o Robson, e Lucas Ronier. Esses são os prováveis jogadores do time do Coxa para essa partida contra o Santos, tá certo? E aí é aquilo que a gente vem falando, né? É um Santos que a gente vive uma certa montanha-russa das partidas do Santos nesta temporada na Série B, porque é um Santos que às vezes vem de um jogo muito interessante, principalmente um primeiro tempo contra o Ituano, que amassa a equipe adversária, que a gente fica naquela expectativa de vai golear, vai conseguir ter um placar mais elástico, e aí na hora do vamos ver, o Santos abaixa a guarda, né? É um Santos que parece que se conforma muito fácil quando, entre aspas, tem o resultado já novamente resolvido, né? Então, a gente sempre espera esse algo a mais do Santos. Contra o Curitiba, é um adversário que eu não acho que o Santos vai ter, vai ser um jogo fácil, né? Mas precisa jogar com inteligência, precisa ter esse algo a mais, e a gente cobra também do Carille essa leitura de jogo. Na última partida contra o Vila Nova, o Santos ficou mais de 20 minutos com um jogador a mais e não tivemos nenhuma mudança ali na prática. Inclusive, mudanças 6 por meia dúzia que ele aplicou, né? Foi um Santos que nem parecia que estava com um jogador a mais. Então a gente espera esse repertório maior, tanto do técnico Fábio Carille, como também dos jogadores do Santos. Precisa vencer o Coxa, vai jogar em casa, a gente precisa ter esses 3 pontos para a gente continuar ali no pelotão da frente, terminar esse primeiro turno, né, na liderança, para quem sabe terminar essa Série B sem sustos. Só o que faltava, né? O torcedor santista nos últimos anos fazendo conta para não cair, para isso e para aquilo. Eu não quero fazer conta no final do ano para voltar à Série A. Quero uma volta mais tranquila e para que isso seja possível, a gente espera que jogos como esse o Santos consiga uma certa tranquilidade. Repito, não acho que vai ser um jogo fácil, tá? Não acho que vai ser um jogo fácil, mas o Santos tem sim capacidade de conquistar esses 3 pontos. Me fala aqui nos comentários o seu palpite para essa partida e mais uma vez te lembrando que teremos a nossa transmissão da partida aqui no canal a partir das 7 horas da noite em parceria com o De Olho no Peixe, tá certo? Grande abraço para vocês e até